No programa de hoje, Fala Empresário, eu tenho a honra de entrevistar Carlos Jardim, empresário e investidor de um dos maiores parques solares, ou o único parque solar que nós temos no estado do Espírito Santo. É isso, Carlos? É isso mesmo. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores. É uma satisfação muito grande estar aqui no programa hoje para poder falar um pouco sobre esse empreendimento que nós estamos desenvolvendo na cidade de Linhares. Carlos, fala um pouco como surgiu essa ideia do parque solar, de que forma que eu, empresário, ou eu, pessoa física também, posso estar usando e beneficiando desse parque solar, que é o E-Solar, que está localizado na região de Linhares, no norte do nosso estado. Então, Tiago, o parque que está sendo desenvolvido em Linhares, né, é o projeto Suninvest, da E-Solar, é uma usina de solar de geração de energia elétrica compartilhada, né, para fins de compensação de consumo próprio dos investidores, né? Então, basicamente, funciona em um regime de condomínio, onde o investidor, o interessado, ele adquire cotas do empreendimento na proporção da sua necessidade e à medida que essa energia ela é produzida e medida pela EDP, ela é distribuída e rateada entre os investidores na proporção das cotas que foram adquiridas, né? Então, mensalmente, essa energia produzida e rateada, ela entra na conta do investidor como um crédito em quilowatt-hora, que esse crédito é dado pela própria EDP. Perfeito, Carlos. Eu posso usar isso tanto como investimento, eu comprar uma cota e usar para consumo próprio, ou posso simplesmente sublocar essa cota? Como seria exatamente isso? Sim, perfeitamente. Você tanto pode adquirir a cota para uso próprio, né? Quanto você pode também adquirir a cota pensando em alugar para um terceiro, fazer o uso desse benefício e combinando com ele uma taxa de desconto, né? Por exemplo, hoje ele paga X na conta de luz dele, e aí você propõe para ele, olha, em vez de você pagar X na sua conta de luz, você paga Y para mim, que tem um delta a menos aqui, e aí eu vou te fornecer essa energia para você se compensar. Então é um investimento que pode te dar duas formas de recurso, duas formas de benefício. O primeiro é você ter o consumo na sua própria conta de energia, e o segundo é você poder sublocar, vender e rentabilizar usando ali um único investimento. É isso mesmo, Carlos? É isso mesmo. Você tanto pode pensar, né, em oferir alguma economia no valor que você paga hoje na sua conta de luz, quanto também pensar em obter uma renda, né, de longo prazo ali, que eventualmente possa até se constituir num plano de aposentadoria. Esse benefício, essa cota, ela é viável para pessoas que têm um consumo mínimo de quantos quilowatts-hora? O nosso lote de cotas mínimo, ele tem uma previsão de produção em média de 700 kWh por mês. Isso aí lhe daria uma conta entre 500 e 600 reais em média por mês, né? Então, a partir daí, já começa a ser viável, né, a aquisição de um lote de cotas. Mas se eventualmente o seu consumo ele não alcance isso, você pode se juntar, por exemplo, com um parente, com um amigo, e juntos vocês dividirem um lote de cotas, né? Vocês Olha que fazem um ele, investimento conjunto. você foi ali na minha próxima pergunta. Essa é a pergunta chave de ouro. Então, se automaticamente eu tenho a minha empresa, se eu for fazer a junção das duas contas, vamos botar que eu tenho um consumo baixo relativamente, eu posso fazer esse investimento e colocar essa conta aí para poder, para as duas residências, até mesmo como eu falei que eu posso vender, eu posso estar usando para minha residência, para minha empresa, tendo esse benefício. E automaticamente eu posso, se sobrar, vender para o terceiro. Na verdade, a venda propriamente dita, ela é vedada, né? A A locação do equipamento é permitida. Então, você vai tratar isso sempre como um aluguel de um equipamento de geração de energia e jamais como a venda da energia propriamente porque dita. eu não comprei as placas ali, eu estou simplesmente fazendo um investimento, tendo direito de uma cota, de um produto que está ali, do material que está ali gerando energia para mim. No próximo bloco, Carlos, vamos falar um pouco para o nosso público, como que inicia, como que eu faço para poder saber se é viável para mim ou não é viável eu fazer esse investimento, que eu acredito que vocês dão esse suporte, é isso mesmo? Sem dúvida. A gente faz toda a análise técnica e econômica
para adequar o investimento às necessidades do interessado. Então, no próximo bloco, saiba um pouco mais se você pode investir e você automaticamente ter retorno financeiro e ter uma economia aí na sua empresa ou na sua residência. Até o próximo bloco. Carlos, no bloco anterior nós falamos um pouco de como investir aí, benefícios que eu tenho de fazer investimento, tanto com consumo na minha residência, tanto eu poder fazer essa sublocação. Mas como que eu sei se é viável fazer esse investimento? Como que eu consigo mensurar isso? De que forma que vocês dão suporte para os futuros investidores para poder fazer parte do E-Solar? Então, Thiago, a primeira coisa que o potencial investidor tem que ter em mente é que a gente precisa ter acesso ao histórico de consumo dele dos últimos 12 meses, porque a partir dali a gente consegue ter uma ideia de quando acontece os picos de consumo dele, né, em quais meses esses picos acontecem, por que eles acontecem e qual que é a média de consumo dele anual. Em cima disso, com base no perfil de geração que é previsto para o parque, a gente consegue dimensionar para ele a quantidade ideal de cotas que ele precisa adquirir para atender às suas necessidades, né? Lembrando sempre que é importante frisar esse aspecto, que existe um custo de disponibilidade do serviço da distribuidora que não é compensável, né? Que você vai ter que pagar de qualquer jeito e que esse custo ele é relacionado ao tipo de atendimento que a distribuidora lhe dá na sua instalação. Então, se você, por exemplo, é uma instalação de baixa tensão, né, atendido em 127 e 220 volts, você tem lá um custo que é, por exemplo, se você for monofásico, você tem um consumo mínimo de 30 kWh por mês, né, que vai dar alguma coisa em torno de R$22, que você não consegue compensar. Se a sua instalação é atendida com duas fases, né, bifásico, esse consumo mínimo é de 50 kWh mês, ou em torno ali de R$41. Se for trifásico, são 100 kWh mês, que vai dar em torno de R$83. Esse valor não é compensável. Aquilo que você registrar acima disso, você tem a possibilidade de até zerar, né? Mas o ideal é que você sempre preserve esse consumo do custo relacionado ao custo de disponibilidade para que você possa maximizar o seu retorno sobre o investimento. Então vocês dão todo o suporte para poder fazer essa análise. Então pegando essas 12 contas dos últimos 12 meses, vocês fazem essa análise para poder identificar qual é esse consumo que eu tenho aí inicial que não vai ser abatido após o investimento. Seria isso? Sem dúvida, e muito mais do que isso, porque na verdade, para que a gente possa maximizar o investimento, o retorno sobre o investimento, é necessário que a gente faça ajustes mensais no perfil de alocação de energia para cada investidor, de tal forma que a gente consiga maximizar o investimento dele e fazer com que ele utilize de fato esse custo de disponibilidade. Eventual energia excedente que tenha relacionada àquela cota, a gente pode liberar para aluguel, né, dentro do próprio condomínio ali, e obviamente esse dinheiro depois retorna para os participantes na proporção das suas cotas. Então eu tenho vários benefícios aí em comprar a minha cota, em fazer parte. Mas Carlos, talvez seja a preocupação de muitas pessoas, principalmente das pessoas que estão nos vendo agora. Eu faço a compra dessa cota, faço a instalação, instalo minha energia. Qual o problema que eu posso ter com a EDP? Existe algum problema? Olha, no caso... Ela querer bloquear, não, ela quer bloquear ali, não, você não pode ter essa energia, ou é legal, está na legislação? Sim, no caso aí, toda essa tratativa de compensação de consumo, ela é objeto de uma resolução da ANEEL, que é a resolução 482 de 2012, que trata da geração compartilhada, do autoconsumo remoto, né, e do mecanismo de compensação de consumo. Então, tudo isso é um arcabouço regulatório que a distribuidora ela está obrigada a cumprir, né? A grande vantagem, por exemplo, de você investir no parque nessa questão é que quando você tiver algum problema com a distribuidora, você não vai estar sozinho.
Você vai ter, primeiro, especialistas te dando todo o suporte para discutir com a distribuidora, né, e reivindicar os seus direitos e até recorrer à justiça. Porque hoje é muito comum aquela pessoa que investiu no sistema individual, ela se depara com uma condição que não foi prevista, né, que não está de acordo, né, uma cobrança indevida, só que o valor absoluto daquela cobrança, ainda que indevida, ele é inferior a um valor que permitisse tornar viável, por exemplo, uma demanda judicial. Já num parque, como você vai ter lá um público muito maior e um grupo de investidores ali que está sendo afetado, a possibilidade de você reivindicar os seus direitos, ela cresce substancialmente. Carlos, quando eu construo uma casa, eu vou lá, faço a construção, existe um padrão para eu poder seguir, para eu poder receber energia ali da EDP, vamos falar do nosso estado do Espírito Santo. Para eu poder fazer a instalação de placas, a EDP ela tem algum ponto que ela vai fazer ali de verificação para saber se essas placas, todo esse sistema está no padrão que ela exige ou não? Olha só, no caso do projeto da usina solar, né, do parque, o projeto teve que ser aprovado na EDP, né? E muito mais do que isso, a gente teve que obter licenças ambientais, alvarás de funcionamento, licenças de operação, né? Além de ter o projeto aprovado junto à EDP para que a gente pudesse ligar o parque. Agora, como nós estamos falando de um autoconsumo remoto, né? Eu não preciso fazer nada na sua residência. Então, você, ao aderir ao projeto, eu não preciso fazer nenhuma intervenção física na sua residência. A única coisa que eu preciso fazer é chegar lá, reconhecer o código da sua instalação, né? E a partir do momento que você integrar o parque, eu vou chegar lá na sua instalação e vou assim, a partir de agora, essa instalação é responsabilidade do parque. Então, toda a tratativa vai ser tomada pelo parque junto à EDP. E a sua relação vai ser com o parque. É isso que eu quero mostrar para vocês. Quando eu fiz essa pergunta para o Carlos, foi uma pergunta para eu poder passar a você a segurança e você não precisar de ter uma estrutura física para ser colocado as placas na sua residência ou na sua empresa, enfim, qualquer lugar que você queira fazer essa instalação, ter a preocupação com toda a documentação, porque você tem uma empresa em que fez investimento, está todo embasado na lei, está todo regulamentado, que passou por todas as possíveis e necessárias vistorias para fazer o funcionamento e para poder vender essa cota para você. Então você está ali tendo uma segurança e simplesmente só colocando ali o seu código no nome e aquela energia vai passar a ser sua por direito, por você ter comprado essa cota, por você ter comprado a sua participação. Carlos, no próximo bloco vamos falar um pouco sobre qual é a grande diferença das mais de 300 empresas que nós temos no estado do Espírito Santo que fazem instalação de placas solares e a diferença de eu simplesmente estar ali junto com o parque solar comprando essa cota, esse benefício. Se a gente for analisar aí os investimentos, eles são muito parecidos. Eu fazer na minha casa e eu comprar essa cota com vocês e ter inúmeros benefícios, principalmente eu já dando a dica, não ter essa preocupação em ter que estar ali em cima, vendo todo o processo e acompanhando, até mesmo porque eu sou leigo, não entendo disso. Combinado, Carlos? Combinado. Foi bom, eu acho, hein? No bloco anterior nós falamos a importância e o benefício que tem de você ser um cotista, de você comprar uma cota ali no parque solar. Automaticamente são inúmeros benefícios. Mas muitas empresas, nós temos mais de 300 empresas aqui no estado do Espírito Santo, vendendo para você uma estruturação solar, para você poder instalar na sua residência, na sua casa, enfim, em qualquer ambiente. Eu te pergunto, você tem exatamente as informações necessárias para poder ter o benefício que é prometido no momento da venda? Carlos, fala para mim, quais são as diferenças aí? Então, Thiago, como você disse, hoje a gente tem mais de 300 empresas que trabalham com instalação de sistemas fotovoltaicos individuais, né? Várias questões têm que ser objeto de preocupação, né, do potencial cliente dessas empresas. Primeiro,
São inúmeras empresas que foram constituídas por técnicos, né, ou engenheiros recém-saídos da academia sem tanta experiência assim. Outros tantos sequer são técnicos ou engenheiros, né, são profissionais liberais, aposentados, que viram nessa área de oferta de serviço de instalação de sistemas solares como uma possibilidade de aumentar a sua renda, conseguir uma renda extra. Uma oportunidade de empreender ali uma numa nova oportunidade área. De empreender numa nova área. São entusiastas, né? Não necessariamente detêm a experiência e o conhecimento técnico para lidar com aquilo. Várias empresas, por exemplo, elas não possuem uma especialização nesse segmento. Elas trabalham com automação de portaria, portão eletrônico, portaria virtual, vídeo monitoramento e também sistemas solares. Então, tudo isso mostra a diversidade de mão de obra que a gente tem, de qualidade de serviço que a gente tem nessa área. Uma outra questão também que tem que ser levada em consideração é que, primeiro, quando você coloca um sistema fotovoltaico na sua residência, você está adaptando um projeto à condição existente no seu imóvel. Então, muitas vezes você não vai ter a inclinação ideal, né? Quando estamos falando de um sistema fotovoltaico fixo, como é o caso, o ideal é que você tenha uma inclinação das placas entre 20 e 23 graus, voltadas para o norte, e dificilmente você consegue essa condição no telhado da sua residência, né? Você vai ter ali no máximo uma inclinação de 5 graus, né? Não necessariamente seu telhado vai estar voltado para norte. Você tem que tomar um cuidado muito grande com eventuais obstruções aéreas ou interferências que eventualmente venham a causar sombreamento das suas placas durante determinado dia. Eu tive um caso, por exemplo, de uma padaria ali na Mata da Praia, em que a proprietária esteve conversando conosco e depois ela acabou optando por instalar o sistema no telhado do seu imóvel. Essa padaria, ela hoje está extremamente insatisfeita porque ela não consegue saber se o sistema está produzindo aquilo que foi projetado ou se está abaixo. Ela não consegue ver o benefício que está sendo oferido, né? O sistema dela já está com 1 ano de uso, ela nunca deu manutenção no sistema, não faz limpeza, então possivelmente a produção, o desempenho desse sistema está bem abaixo do desejado. E pior, ela está no quarteirão de trás da praia, né? Da beira-mar, e ela tem na frente dela uma fileira de prédios que acaba por obstacular a luz solar, né? De tal sorte que o sistema dela apenas começa a produzir energia com maior intensidade a partir das 11 horas da manhã. Então ela perde um número de horas significativos ao longo do dia na produção de energia. Fora isso, o fato do sistema estar no telhado, né, também suscita preocupações. Primeiro, o seu telhado suporta, né, aquele sistema? Ele está preparado para uma sobrecarga que o sistema vai causar? Porque cada placa vai causar uma sobrecarga de aproximadamente 15 quilos por metro quadrado. Além disso, você tem que imaginar que com determinada regularidade você vai ter um indivíduo de 80 quilos em média andando sobre o seu telhado para fazer a manutenção, fazer a limpeza. Nessa brincadeira você pode ter telhas quebradas que podem levar a infiltrações, perdas, né, de móveis, de mobiliário. No caso de uma chuva, você pode ter um risco de acidente, dessa pessoa cair e se machucar, né? Então tudo isso deve suscitar preocupações no investidor desse tipo de sistema. São vários pontos importantes a serem identificados para poder ser feita essa instalação. E o principal é a manutenção, porque automaticamente existe uma manutenção que tem que ser feita de forma periódica, para que você possa ter realmente os benefícios no momento da sua contratação, no momento da contratação que é ofertado, que é oferecido. E também nós estamos dizendo que o nosso estado, principalmente, nós estamos aqui na Grande Vitória, muita maresia. E essa maresia, o acúmulo dessa maresia e do pó de minério que nós temos das indústrias que nos norteiam aqui, que nos rodeiam, automaticamente faz com que você tenha uma baixa recebimento ali no caso da energia, e fazendo com que você tenha
um uso não 100% no seu equipamento, seria isso? Sem dúvida, essa é uma preocupação porque a produção de energia solar ela se dá pela incidência direta dos raios solares, né? Então qualquer elemento que você tenha impedindo ou reduzindo o fluxo luminoso sobre a superfície das placas vai provocar uma perda no desempenho, uma perda na eficiência dessa produção de energia. Materiais particulados, né, que é o que a gente chama aqui em Vitória de pó preto. A gente aqui em Vitória tem um volume de material particulado na atmosfera muito grande que se deposita, né? Várias são as residências aqui na Grande Vitória, aonde você limpa uma determinada área externa pela manhã e quando chega após o almoço, aquilo já está de novo completamente sujo. Se você levar isso para a situação das placas, significa dizer que você precisa limpar essa placa com uma intensidade muito grande, senão você tem uma perda de eficiência e não vai conseguir o retorno, né, em termos de produção de energia que foi previsto inicialmente para aquele sistema. Uma outra questão que tem que ser levada em consideração, né, que a maior parte dessas empresas que mexem com instalação individual, ela quando perguntadas, ela fala assim, não precisa dar manutenção, o sistema é robusto. Isso não existe, né? Qualquer sistema, por mais robusto que seja, ele carece de manutenção. No caso de placas fotovoltaicas, falando das placas propriamente ditas, dos modos de geração, existe um fenômeno que a gente chama de ponto quente, que pode acontecer na sua placa se ela estiver com a superfície sombreada, né? Naquele momento que você está produzindo energia, se algum objeto ou alguma interferência aérea estiver provocando um sombreamento em algum ponto da superfície da sua placa, aquele ponto deixa de produzir energia e passa a consumi-la funcionando como um resistor. Naquele ponto que está sombreado, você tem uma elevação, né, de calor, de temperatura e a dissipação de energia por calor. Esse fenômeno, chamado ponto quente, ele reduz consideravelmente a vida útil do seu equipamento, além de prejudicar substancialmente a eficiência na produção de energia. Uma outra questão que tem que ser levada em consideração são os inversores de frequência, que respondem por 30% em média do investimento que é feito num sistema solar, né? É um equipamento que é o coração do seu sistema fotovoltaico. Ele converte a energia que é produzida em corrente contínua pelas placas em corrente alternada, que é aquela que a gente utiliza para funcionamento dos eletrodomésticos. Se esse inversor ele queima, você perdeu 30% do teu investimento, né? E esse inversor ele é um equipamento eletrônico, ele dissipa calor, assim como um microcomputador, ele precisa de um cooler ali funcionando constantemente para ajudar na dissipação do calor. Esse cooler normalmente é uma ventoinha que funciona com um motor monofásico, que tem um capacitorzinho ali, que é para dar o passo, né, e gerar o torque que faz a ventoinha girar. Esse capacitorzinho tem uma vida útil. Se ele não for substituído antes de vir a queimar, ele vai, quando queimar, provocar a paralisação do cooler, né, e a dissipação de calor no seu inversor vai ficar prejudicada e você vai queimar o seu inversor. E aí você perde. E só aí já são 30% do investimento jogado pelo ralo. Automaticamente, falando do investimento de aproximadamente 30 mil reais, nós estamos falando de 9 mil reais, quase 10 mil reais aí, de prejuízo que você passa a ter. E no próximo bloco nós vamos dar a cartada final, nós vamos dar a dica final para você, empresário, poder ter economia e ter dinheiro no bolso aí, para poder fazer investimento e se associar e ser um investidor no E-Solar. Como você vai fazer isso? No próximo bloco eu te contarei. Como eu falei, no próximo bloco o Carlos vai falar para você como é que você entra em contato com ele. Então, Carlos, fala agora como que eu posso entrar em contato com você para poder me associar. Eu preciso de ir lá em Linhares ou eu tenho um outro meio mais rápido e fácil?
Bom, Tiago, o nosso escritório ele fica aqui na Enseada do Suá, em Vitória, no edifício Arábica, na sala 906. O horário de funcionamento é das 9 às 18 horas, mas você pode também entrar em contato conosco através do Fale Conosco do nosso site, www.essolar.com.br, né? ES 2S. Também pode nos mandar e-mail através de contato@essolar.com.br ou por telefone, né? O nosso telefone é o 30 22 21 21 DDD 27. Lá em Linhares, os interessados podem nos procurar também no parque. A gente tem uma equipe lá que continua executando as obras, onde a gente tem um engenheiro que também pode dar o primeiro suporte no atendimento e depois encaminhá-lo para conversar conosco. Então quem estiver lá no norte, quiser ir conhecer, estiver passando por lá, pode parar que vai ter alguém para poder atender. Com certeza, com certeza. Será um imenso prazer oferecer um café e trocar ideias e tirar dúvidas dos possíveis interessados. Então agora fica a dica para você. Se você tem a sua residência, a sua empresa, que você quer ter uma economia de energia ou quer fazer um investimento para poder ter um retorno, você tem a ES Solar, que vai estar te abrindo as portas para você entrar num novo mercado e poder não só economizar e lucrar. Carlos, muito obrigado por fazer essa entrevista. Eu acredito que foi de extrema valia em saber que eu posso, além de economizar, poder simplesmente ganhar dinheiro com isso também, podendo sublocar o investimento que eu faço. Eu te agradeço por esse momento aí de contribuição e poder mostrar para o nosso público que é possível sim economizar, é possível sim ter uma nova rentabilidade com investimentos sólidos e sustentáveis. Tiago, eu que agradeço essa oportunidade. O nosso projeto ele é de fato algo único, né? Ele é hoje o maior projeto com essas características, tanto no estado do Espírito Santo quanto no Brasil, né? E a gente pretende levá-lo a uma escala ainda maior, né? É um projeto que já começou grande. Eu tenho um amigo que sempre disse o seguinte: pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, o ideal é você pensar grande e executar passo a passo, né, pequenas porções. São os projetos, né? Exatamente. Então, a gente tem esse viés, a gente já começou pensando grande, já temos lá uma área com a capacidade para atender mais de 2.000 famílias, né? E já temos uma primeira parte em funcionamento, atendendo aproximadamente até 90 famílias, e continuamos a obra, né, expandindo esse sistema. Gostaria de dizer aqui também que nós estamos com uma parceria muito importante com o Grupo Condonal, e que é a maior administradora de condomínios do estado do Espírito Santo, e que eles pretendem investir no parque com o objetivo de proporcionar aos imóveis, né, que são administrados por ele, a possibilidade de compensação de energia e redução nos custos da conta de luz dos condomínios que eles administram. Muito bom. Olha aí a Condonal aí simplesmente fazendo investimento para os melhores dos seus clientes. Esse Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço, Tiago. Muito obrigado. Bom dia, telespectadores. Um abraço a todos.